Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo do vídeo aqui é apresentar o cálculo do deslocamento aproximado por meio da técnica de elementos finitos em um ponto qualquer do domínio de um problema de barra sobre força normal. Na verdade, esse ponto foi ponto de dúvida de vários alunos, e este vídeo vem no sentido de tentar tirar essas dúvidas, tá? Então, o problema esse aqui descrito, destaco aqui que esse caderno deste vídeo vai estar disponível no site da disciplina também, tá? Igual aos outros vídeos. Então, duas barras cilíndricas, uma de aço e outra de latão, são unidas em C e contidas por apoios rígidos em A e E. A gente vai mostrar aqui a barra já na figura abaixo. Para o carregamento aplicado, que também está na figura, e desprezando o peso próprio da barra, e sabendo que o módulo de elasticidade do aço vale 200 GPa e o do latão 105 GPa, determinar, por meio de elementos finitos, o deslocamento do ponto C, o diagrama de força normal da barra e as reações de apoio da estrutura. Então, na verdade, originalmente, essa questão foi uma questão de prova, e o que eu pedi na prova foi justamente o deslocamento aqui, nesse ponto C, as reações de apoio e a força normal em todo o domínio da barra. Veja que a barra de aço ela vai de A a C e a barra de latão ela vai de C a E. A barra de aço ela tem 40 mm de diâmetro e a barra de latão 30 mm de diâmetro. Tá? E como eu tinha comentado no início do vídeo, que o objetivo dele era pautar a questão do cálculo do deslocamento em um ponto qualquer, eu vou, no final aqui do exercício, mostrar como é que se calcula o deslocamento aproximado, por exemplo, para um ponto aqui do domínio entre os pontos B e C. Lá no final a gente vai ver isso. Então, a discussão inicial aqui para a solução desse problema por meio de elementos finitos é enxergar a discretização mínima que pode ser aplicada nesse problema para a solução do mesmo via MEF, utilizando os elementos finitos de barra sobre força normal, que são os elementos de barra com dois nós. Tá? Então, a discretização mínima que a gente vai utilizar aqui são 5 nós e 4 elementos. Por quê? Porque em A, em B, em C, em D e E, a gente obrigatoriamente precisa colocar um nó por conta do que a gente já discutiu em sala de aula, né? Existe uma transição de área aqui e de material, ou seja, de rigidez. Então, obrigatoriamente, esse ponto C aqui me caracteriza um nó. E pela aplicação das cargas concentradas em B e D, eu também aplico também um nó nesse ponto e nesse ponto. A discretização que a gente vai fazer em termos de incidência nodal é essa daqui destacada. Tá? Então, a gente vai seguir com uma incidência nodal crescente, porque isso facilita, na verdade, o cálculo das matrizes de espalhamento e a própria apresentação da matriz de rigidez antes da aplicação das condições de contorno, que fica aquela matriz de rigidez em banda. Então, esse é o primeiro ponto, que é definir a discretização mínima. A discretização mínima são 4 elementos e 5 nós. E agora a gente vai calcular a matriz de rigidez para cada um dos elementos a partir das propriedades que foram dadas, né, do aço e do latão. Então, aqui eu destaco a matriz de rigidez elemental do problema de barra sobre força normal, a rigidez de cada um dos o módulo de elasticidade do material, de cada material que compõe aqui as barras, a área de cada uma das barras, associada a cada uma das regiões do meu problema, a área da barra de aço e a área da barra de latão, por meio do diâmetro apresentado, e com a área calculada e o comprimento de cada um dos elementos finitos definido aqui, por exemplo, esse primeiro 180, o segundo 120 e o terceiro e o quarto, respectivamente, com 100. A gente consegue definir cada uma das matrizes de rigidez, K1, K2, K3 e K4. Então, isso aqui é muito simples. A gente já desenvolveu isso aqui, muito similar em sala de aula, muito parecido com outros exercícios que a gente já abordou em sala de aula. Aqui agora eu só faço
apresentação dessas matrizes com os valores explícitos, né? Ou seja, K1, K2, K3 e K4. Na sequência, a gente parte para o cálculo da matriz de espalhamento com aquela lógica. Bom, a matriz de espalhamento ela vai ser uma matriz constituída de zeros e 1. E a dimensão dela é gerada a partir da compatibilidade entre um vetor de deslocamento global, que é o vetor incógnito nosso, e o vetor de deslocamento local do elemento finito, na qual a gente quer construir essa matriz de espalhamento. No caso, por exemplo, do elemento 1, os graus de liberdade locais do elemento 1 é o 1 e o 2. Então, essa matriz aqui ela é constituída de 1 e 0. 1 quando o grau de liberdade do vetor global for igual ao grau de liberdade do vetor local. Então, por exemplo, 1 é igual a 1? Sim, então aqui é 1. 1 é igual ao 2? Não, então aqui é 0. E assim vai. O 2 é igual a 1? Não, 0. O 2 é igual ao 2? Perfeito. 1, o restante 0. De forma similar, a gente constrói a matriz de espalhamento A2, a matriz de espalhamento A3 e a matriz de espalhamento A4. Ou seja, agora para a gente compor a matriz de rigidez global, a gente utiliza essa conta daqui, esse somatório aqui. A matriz de rigidez local pré e pós multiplicada pela matriz de espalhamento, né? Pós multiplicada pela transposta da matriz de espalhamento. Com isso, a gente consegue explicitar a matriz de rigidez global, né? Esse caso aqui, né? Essa matriz de rigidez aqui, a global, ela não tem, na verdade, as condições de contorno aplicadas. Eu preciso, na verdade, para poder invertê-la, aplicar as condições de contorno, que no caso é o quê? O deslocamento no nó 1, 0 e o deslocamento no nó 5, 0. Ou seja, o 1 igual a 0, o 5 igual a 0. Então, como é que a gente faz isso? A gente identifica na diagonal principal os graus de liberdade, onde a gente tem a condição de contorno prescrita, que no caso é o 1 e o 5. A gente substitui, né, esse valor daqui por 1 e mata linha e coluna. Por quê? Porque a condição de contorno ela é homogênea. Se a condição de contorno fosse diferente de 0, na verdade, eu só mataria a linha, né? Eu substituiria o elemento da diagonal principal por 1 e mataria somente a linha. A coluna ela permaneceria por conta que esse O1 ele teria que entrar na segunda, terceira, quarta e quinta equação, respectivamente. Não é o caso. Eu só estou reforçando uma situação que a gente já explicou em sala de aula. E também o grau de liberdade 5. Aqui a gente substitui esse elemento por 1, mata linha e coluna referente a esse grau de liberdade. Então, essa K global agora, com as condições de contorno aplicadas, ela pode ser invertida, né? Essa matriz agora ela é inversível. Os vetores de força locais, eles são nulos. Por quê? Porque eu não tenho carga uniformemente distribuída no meu problema. Tá? Então, nesse problema daqui, eu não tenho carga uniformemente distribuída. Eu só tenho cargas concentradas. E no mapeamento que eu fiz em sala de aula, o elemento que eu considerei em termos de aplicação de carga nesse elemento foi uma carga uniformemente distribuída em todo o seu domínio, gerando o vetor de força que vocês lembram que se eu chamar nessa carga genérica de Q, né, e o comprimento do elemento de L em cada uma das entradas desse vetor de força, eu vou ter o valor de QL sobre 2. Não é o caso. Não é o caso aqui. Na verdade, aqui, tá, isso daqui está errado. Né? Na verdade, aqui eu tenho uma... Aqui eu teria que mudar. Né? Aqui F1, F2, F3, F4. Local é um vetor 2 por 1. Tudo bem? Só tem duas entradas aqui nulas. Né? Aqui já é o vetor global. Né? O vetor global dado por essa conta daqui, que é a pré-multiplicação de A pelo vetor de força. Desculpa, tá? Eu antecipei. Então, na verdade, aqui, o F1, F2, F3, F4 só são... É um vetor com duas entradas somente. Tá? Que é o QL sobre 2 e QL sobre 2. Esse vetor global agora, eu adiciono a ele as cargas concentradas no sentido... Né, do meu domínio estudado x positivo da esquerda para a direita. Então, eu tenho que enxergar aí um sentido positivo para, né, o sistema de coordenada e seguir a lógica aqui para o vetor
de força. Então, as forças elas estão aplicadas no nó 2 e no nó 4, está aqui. Tudo já com a unidade compatível, seja do módulo de elasticidade, da área, do comprimento da barra, da força, tudo compatível. E agora, com isso, com o vetor de força global, com a matriz de rigidez, com as condições de contorno aplicada, eu posso calcular o meu vetor de deslocamento, o incógnito, que está aqui, né? Que é o K global invertido vezes o F global. Então, eu tenho aqui o vetor solução, vetor deslocamento aqui, solução do meu problema. O próximo passo é calcular as reações de apoio, como eu já comentei. As reações de apoio elas são calculadas com a K global, antes da aplicação das condições de contorno, vezes este vetor de deslocamento, menos o vetor F, resultando assim no vetor de forças que caracterizam aí as reações de apoio. Isso também já foi explicado em outros vídeos e também em sala de aula. Então, aqui eu tenho o vetor de reação de apoio. Veja que se você calcular na mão, esses valores daqui vão dar, não vão dar zero, vai dar um resíduozinho aí, mas a gente sabe que eles são, na verdade, zero. Por quê? Porque, na verdade, o que tem que ser não nulo é somente a posição do grau de liberdade, onde tem condição de contorno aplicada. Veja que a soma desses dois valores bate com o valor de carga aplicada. O cálculo da força normal, nesse caso aqui, ele vai ser exato, né? A gente vai encontrar o valor exato do problema, porque eu não tenho carga uniformemente distribuída. Então, os valores que eu vou encontrar nodais, né, dados pela multiplicação da matriz de rigidez elemental vezes o vetor de deslocamento elemental, né, ele vai me dar esses dois parâmetros que são as forças nos nós seguindo o sistema de coordenada. Veja que nesse primeiro nó eu tenho uma força negativa, ou seja, que é da direita para a esquerda, e nesse outro nó eu tenho uma força positiva, que é da esquerda para a direita, me dando uma condição de tração na barra. Aqui embaixo eu vou colocar uma situação aqui, ó, semelhante ao que acontece no elemento 2. Veja que no nó 2 eu tenho uma força negativa, ou seja, da direita para a esquerda, e no nó 3 eu tenho uma força positiva, ou seja, seguindo o sentido positivo de x, caracterizando que esse elemento 2 também está tracionado. No K3 também, e no K4 eu inverto. Tá? Então, o elemento 4 ele vai estar comprimido. Se você traçar o diagrama de esforços a partir, né, como você aprendeu lá em mecânica de sólidos, a partir das reações de apoio dada, você vê que vai dar esses mesmos valores aqui. Por fim, para a gente tratar do objetivo do vídeo, que era justamente mostrar, né, o cálculo do campo de deslocamento aproximado via MEF em um ponto, né, lá do meu domínio, diferente das coordenadas dos nós, a gente começa justamente escrevendo a aproximação do campo de deslocamento para esse problema. Então, como eu tenho 5 nós, eu vou ter, na verdade, essa composição de aproximação, que são as 5 funções atreladas a cada nó vezes os parâmetros de deslocamento nodal que já foram calculados, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Nesse problema, o 1 e o 5 vale 0. Então, na verdade, a minha função de aproximação ela pode ser descrita a partir dessa combinação linear aqui destacada abaixo. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui, para você calcular o útil para x igual a 240 milímetros. Na verdade, você vai ver que 240 milímetros ele cai entre os nós 2 e 3. Tá? Se você observar aqui, ó, esse ponto do domínio onde eu quero calcular o deslocamento, ele vai estar entre o nó 2 e 3, entre o ponto B e C. Então, eu preciso dessa aproximação para determinar esse campo, né, esse valor do deslocamento, né, nesse ponto do domínio específico. Então, nessa situação, o que é que eu faço? Eu enxergo, né, o ponto onde eu quero calcular, que é justamente entre os nós 2 e 3, e entre os nós 2 e 3, as únicas funções que influenciam esse ponto são as funções atreladas ao nó 2 e ao nó 3. Porque
pela definição das funções de elementos finitos, a φ4 ela vai valer 0 entre esse domínio 2 e 3. A φ5 também e a φ1 também. Mas isso nem me importa, a φ1 e a φ5, por quê? Porque o 1 e o 5 já são 0. Então ela não entraria. Mas se eu tivesse, por exemplo, a contribuição do valor de 1 e de 5 diferente de 0, mesmo assim ela não iria entrar aqui. Por quê? Porque o valor da função nesse domínio aqui, tanto da φ5 quanto da φ1, também vale 0. Então, entre os nós 2 e 3, a φ4 é 0. E, na verdade, as únicas funções que eu preciso explicitar aqui são a φ2 e a φ3. Está aqui naquele mapeamento, né, do elemento, né, de barra sobre função normal de 2 nós. A gente sabe, né? Lembra quando eu fiz aqui a φ de i e aqui a φ de i mais 1. Né? A φ de i é sempre quem? É o xi mais 1 menos xi menos x sobre o comprimento do elemento. E a φ de i mais 1 é quem? A x menos o xi sobre o comprimento do elemento. Eu peguei esse mapeamento local, explicitei com os valores das coordenadas do nó aqui e calculei agora a minha função de aproximação com o deslocamento U2 e U3 definidos anteriormente e os valores dessas funções para o valor específico de 240, que é a posição que eu quero calcular o campo de deslocamento, encontrando aqui esse valor. Então, está aí, né? Como eu calculo o campo de deslocamento aproximado em um dado ponto do domínio a partir das funções da função de aproximação de elementos finitos. Tudo bem? Espero que esse vídeo possa auxiliar você no entendimento da disciplina e até o próximo vídeo.